Fala pessoal, esse aqui é o nosso segundo vídeo da série de soluções aí dos exercícios do Elon, né? Análise real, volume 1, tá? E hoje a gente vai resolver esse exercício aqui, que é bastante famoso, né? Que é nada mais nada menos que o teorema da divisão euclidiana, tá? Então vamos ver aqui como é que está o enunciado, ó. Dados m e n naturais, com n maior que m, prove que ou n é múltiplo de m, ou então existem Q e R, né, que vão ser o quociente e o resto, naturais aí, tais que n igual a m vezes Q mais R, e esse R é menor do que m, né, que no caso aí é o divisor, tá? E além disso, né, a gente tem que provar que Q e R são os únicos números naturais com essa propriedade, né? Ou seja, quociente e resto são únicos, tá? Então vamos lá. Para fazer a solução desse exercício, a gente vai definir aqui um conjunto bem estratégico, tá? Que é esse conjunto A aqui, certo? Deixa eu descer um pouquinho aqui para ficar melhor na visualização de vocês, né? Então vamos lá. Quem é esse conjunto? Esse conjunto, ele é formado por todos os múltiplos de M, só que não é qualquer múltiplo de M, são aqueles que são maiores que N, tá bom? N é o nosso número principal aqui da questão, né? E a gente está querendo fazer a divisão de N por M, então a gente vai olhar para todos os múltiplos de M que são maiores do que N, tá bom? A gente vai olhar para esse conjunto e agora o nosso intuito é usar o princípio da boa ordem nesse conjunto, né? A gente quer olhar para todos os múltiplos de M que são maiores que N e a gente quer escolher o menor deles, tá? Mas para a gente fazer isso, usando o princípio da boa ordem, a gente precisa explicar por que esse conjunto aqui é não vazio. Como é que a gente prova que esse conjunto é não vazio? A gente precisa exibir um elemento dele. Então o elemento que a gente vai exibir aqui é esse aqui, ó. Olha só. Esse cara aqui é um múltiplo de M, que com certeza é maior do que N, né? Por quê? Porque aqui dentro do parênteses eu tenho um número natural que com certeza é maior do que N, né? Que é o sucessor de N aí. E eu estou multiplicando isso por um número natural, M. Como M é um número natural, ele com certeza é maior ou igual que 1. Quando eu multiplico um número natural por algo que é maior ou igual que 1, o resultado com certeza é maior ou igual que esse número natural que por si só, tá tudo bagunçado agora, né? Mas esse carinha aqui, por si só, ele já é maior do que o N, tá? Então a gente entendeu aí que esse conjunto dos múltiplos de M que são maiores que N, com certeza ele é não vazio, tá bom? Então agora, a gente usa o princípio da boa ordem e pega o menor elemento desse conjunto, tá? E aí, esse menor elemento, a gente vai chamar ele de Q mais 1 vezes o M. Afinal, ele é um múltiplo de M. Agora, a pergunta é, por que eu posso chamar, né, isso de Q mais 1 vezes M? Vou explicar por quê. É porque eu sei que o cara que vai aparecer multiplicando o M aqui, com certeza é maior do que 1, tá? Ele precisa ser maior do que 1. Porque se ele não for maior do que 1, isso aqui vai ser o quê? Vai ser igual a M, né? Porque o único número natural que não é maior do que 1 é o próprio 1, né? Então, se aqui fosse 1, o resultado desse produto seria M, só que M eu sei do enunciado da questão que ele é menor do que o N, tá bom? Então, esse cara aqui não pode ser M porque ele é o menor elemento do conjunto dos múltiplos de M que são maiores que N. Ele não pode ser menor do que N, tá bom? Ok, então a gente pode chamar o menor elemento do conjunto A dessa forma aqui, tá bom? Beleza. Sabendo disso, a gente conclui diretamente isso aqui, que Q vezes M é menor ou igual do que N. Por quê? Porque de todos os múltiplos de M que são maiores que N, né, que são maiores que N, o menor deles é esse cara. E aqui eu estou pegando nada mais, nada menos do que o múltiplo de M anterior a esse. Se eu peguei um cara que é menor do que esse, e esse é o menor dos múltiplos de M, que é maior que N, então esse cara com certeza ele não pode ser maior que N. Ele vai ser ou menor ou igual a N, certo? E a gente vai analisar esses dois casos. Por quê? Porque se ele for igual a N, né?
Se esse múltiplo aqui for igual a n, então acabou, porque a gente está no caso em que n, olha aqui o enunciado, em que n é um múltiplo de m, né? Então, o que a gente quer provar é verdade, tá? Então, agora a gente vai tratar o outro caso, o caso em que q vezes m é menor do que n, porque a gente sabe que ele não pode ser maior ou igual, então ele vai ser menor, certo? Nesse caso, olha só o que a gente tem. A gente vai concluir que existe um R aqui, pertencente aos naturais, de modo que ocorre essa igualdade. De onde é que vem isso? Isso vem da definição desse sinalzinho aqui, tá? Se você for olhar lá na teoria, né, no livro do Elon, vai estar explicando isso, né? Um número natural é menor do que outro número natural quando esse cara aqui é o maior for igual a esse mais um outro número natural, que aqui a gente está escolhendo chamar ele de R, tá bom? Ok, então aqui nós temos já a existência do nosso Q e do nosso R. A gente só precisa provar que o nosso R satisfaz essa condiçãozinha aqui, né? Ele precisa ser menor do que M, tá bom? Então vamos atrás de provar isso. Ó. Note que o R ele vai ser menor do que M e eu vou explicar por quê. Caso contrário, olha só o que aconteceria, né? A gente sabe que o nosso N é igual a isso aqui, né? Tá bem aqui, certo? Q e R, nós sabemos que eles satisfazem isso aqui. Agora vamos ver o que aconteceria se o R não fosse menor do que M. Se ele não fosse menor do que M, ele seria o quê? Ele seria maior ou igual. Se o R fosse maior ou igual do que o M, a gente teria isso aqui, né? Porque se eu tenho que o R é maior ou igual que M, quando eu troco o R pelo M, isso aqui aparece o sinal de maior ou igual, certo? Só que isso aqui, né, do lado direito, é igual a quê? Isso vai ser igual a Q mais 1 vezes M. Só tem um problema, gente. Eu sei que esse cara aqui, eu peguei ele, ó, aqui no conjunto dos múltiplos de M, que são maiores que N. Então, esse cara aqui é maior que N, certo? Ou seja, olha só o absurdo que eu encontrei aqui. Eu encontrei que N é maior do que o próprio N, tá? Por isso que isso é uma contradição, certo? Ou seja, nós provamos que o nosso resto, ele satisfaz o que a gente queria. Agora, a gente vai para a parte da unicidade. Nós vamos provar que o Q e o R que nós obtemos aqui são únicos, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai supor aí que existem outros caras aí com as mesmas propriedades. Ou seja, aqui a gente supôs que existem Q1 e R1, o R1 satisfazendo aquela mesma propriedade aqui do nosso enunciado, né? Ó, cadê? R menor que M, né? Então, satisfazendo a mesma propriedade, tais que ocorre essa igualdade, né? Que é a igualdade análoga aqui, né? Que é a mesma que aparece aqui no enunciado, tá? Beleza, então vamos ver por que esses caras têm que ser respectivamente iguais a Q e R, né? Então, seguindo aqui, vamos analisar aqui. A gente quer provar que é igual, tá? Qual que é a estratégia? Primeiro a gente vai analisar o caso do Q1 ser maior do que o Q, que é o Q que a gente obteve na primeira metade aqui da solução, e depois a gente vai analisar o outro caso, o caso em que Q1 é menor do que Q. A gente vai analisar esses dois casos e encontrar uma contradição nos dois, certo? Ou seja, por tricotomia, no final a gente vai concluir que o Q1 precisa ser igual ao Q, certo? Beleza, então, se o Q1 for maior do que o Q, a gente obtém isso aqui, né? Porque se o Q1 for maior do que o Q, ele vai ser pelo menos Q mais 1, né? Ele é um número natural maior do que Q, então ele é pelo menos Q mais 1. Ok, mas sabendo disso, olha só o que a gente tem. A gente vai ter essas desigualdades aqui, né? Ó, porque eu vou multiplicar aqui por M e eu vou obter isso aqui. Só que eu sei que isso aqui, né, esse camaradazinho aqui, ele já é maior do que N. Lembra? Ele é o menor elemento do conjunto dos múltiplos de M que são maiores que N, certo? Então, esse camarada aqui, ele é maior do que N, tá? Por definição, que a gente pegou ele lá em cima, usando o princípio da boa ordem, certo? Beleza. Só que isso aqui vai gerar uma contradição. Por que vai gerar uma contradição? Deixa eu explicar aqui. Vai gerar uma contradição, porque eu sei que...
eu sei que M vezes Q1 mais R é igual a N, R1, desculpa, é igual a N, né, gente? Cadê? Tá aqui, ó, certo? Eu sei que isso aqui é igual a N. Só que aqui eu já estou obtendo que esse pedaço aqui, ó, ele é maior do que N, tá? Então, quando eu somar com outro número natural, isso seria ainda maior do que N. E por isso a contradição, certo? Ou seja, essa cadeia de desigualdades aqui gera essa contradição. Gera a contradição com esse fato aqui de N ser igual a M vezes Q1 mais R1, certo? Agora a gente vai analisar o outro caso, tá? Que é o caso em que Q1 é menor do que Q, certo? Esse caso aqui é até mais rápido, porque se Q1 for menor do que Q, então é porque o Q é pelo menos o Q1 mais 1, né? Certo? São números naturais aí. Se o Q é maior do que o Q1, então ele vai ser pelo menos o Q1 mais 1, tá bom? Beleza, sabendo disso, olha só o que a gente tem. A gente vai ter essa cadeia de desigualdades aqui, mais uma vez. É só você multiplicar por M aqui, certo? E aqui a gente sabe que o N é maior ou igual do que M vezes Q, né? Isso a gente descobriu lá na primeira metade da solução, tá? A igualdade ocorre se o N for um múltiplo de M, né? E se isso não acontecer, o N vai ser maior, né? Porque a gente teria que adicionar o resto aqui, tá? Então, beleza. Essa primeira desigualdade é da primeira parte da solução, tá? E essa segunda desigualdade aqui vem da multiplicação dessa desigualdade aqui por M, né? Os dois termos aí, tá? M é um número natural, ou seja, positivo, não vai trocar desigualdade, você pode ficar tranquilo aí, tá? Beleza. Mas olha só o que está acontecendo aqui. Se você olhar para o R1, quem é o R1? Você olha aqui, né? Para essa condição satisfeita por Q1 e R1, e é só você pegar esse cara e subtrair dos dois lados, né? Digamos assim. E aí você conclui que o R1 é igual ao N menos esse camarada, que é exatamente o que está escrito aqui, né? E se você fizer isso, olhando para essa desigualdade aqui, tá? Quando você pegar esse camarada e jogar subtraindo para cá, vai ficar N menos M vezes Q1 maior ou igual do que M, tá? Ou seja, o que você obteve aí? Você obteve que o seu R1, porque você sabe que o R1 é igual a isso aqui, sabe isso dessa equação, você obteve que o R1 é maior ou igual do que o M. E isso é uma contradição, porque o seu R1 ele não é maior ou igual do que M. Ele é menor do que M, obrigatoriamente, tá? Então, aqui a gente obteve essa contradição aí, certo? Na condição do R1 aí, tá? Ou seja, nós encontramos contradição aqui nesses dois casos. Então, por tricotomia, a nossa conclusão é que o Q1 vai ser igual ao Q, certo? E como Q1 é igual a Q, é só você pegar as duas equações aqui, ó. Você pega essa equação e essa equação, sabendo que o Q é igual ao Q1, você conclui diretamente a partir dessas duas equações que o R1 precisa ser igual ao R, tá? E assim você conclui as duas, desigualdades aí que você precisava, concluindo assim a demonstração desse exercício, tá? Então, esse exercício foi um pouco técnico, né, gente? Vocês perceberam aí, cheio de detalhes, mas acredito que todos os argumentos ficaram claros aí, tá? Então é isso, pessoal. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.